Eu fiquei milionária aos 17 anos de idade, saindo do absoluto zero. E sabe como que eu fiz isso? Eu fiz isso literalmente usando isso aqui ao meu favor. Eu fiz isso usando o meu cérebro ao meu favor, usando as ferramentas que Deus me deu e deu para cada um de nós ao meu favor para alcançar os meus objetivos, os meus sonhos e as minhas metas. Só que 99% das pessoas passa a vida inteira adormecidas, sem nem imaginar o poder que elas têm dentro do cérebro delas, dentro do coração delas, fica procurando respostas sobre como alcançar os seus sonhos, sobre como enriquecer do lado de fora o tempo inteiro, sem imaginar que o maior poder de todos já está dentro de você. Enquanto você não aprender a desbloquear o poder da sua mente, o poder de atração que Deus deu para cada um de nós, o poder da fé, o poder de crer, o poder de acreditar, o poder da cocriação, tanto faz, você pode chamar do jeito que você mais gostar, do jeito que você quiser. Todas essas coisas são, no fundo, a mesma coisa, vem do mesmo lugar, tem a mesma essência. Enquanto você continuar vivendo a vida sem realmente usar esse poder ao seu favor, é como se você tivesse uma Ferrari na garagem, só que ela tá sem gasolina e você sai todos os dias para viver a sua vida andando no palio. Mas tem uma Ferrari aqui, ela tá aqui, ela é sua, você tem as chaves, ela tá no seu nome, o IPVA tá pago, só que você simplesmente não usa ela porque não tem combustível. E no seu caso, você não usa a maior potência de todas, que é o poder que tem dentro da sua cabeça, o poder que tem dentro de você para alcançar as suas metas, porque você simplesmente não sabe que ele existe ou não sabe como usar ele. Primeira coisa de todas, entenda que Deus não quer que você sofra. Deus não te colocou no mundo para sofrer. Ai, Amanda, mas a Bíblia diz que aqui nós teremos sofrimento. Claro que teremos, mas isso não significa que você precisa do seu nascimento até a sua morte viver uma vida miserável, que você precisa viver sempre em condições precárias, que você sempre precisa estar triste, que a vida inteira precisa ser uma aprovação sem nada de bom. Deus quer que a gente tenha uma vida próspera, abundante, legal, feliz e alegre aqui na Terra também. A chave que mudou a minha vida inteira virou na minha cabeça quando eu tinha 15 anos de idade. E eu olhei ao meu redor e eu simplesmente percebi que eu poderia ter aquilo que eu quisesse ter. Cara, isso parece tão simples e tão óbvio, só que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem realmente entender isso daqui. Tem noção que você pode olhar para a Terra, você pode olhar para o mundo, você pode olhar para todas as coisas existentes e você pode escolher aquilo que você quer. Ir atrás dessa coisa e conquistar essa coisa. Olha o tanto de opção que existem. O mundo é abundante, a terra é abundante, tem tantas coisas diferentes que você pode ser, que você pode fazer, que você pode criar. Aos 15 anos de idade, eu passei a entender que literalmente tudo que eu quisesse seria possível. Se eu quisesse ser modelo, eu poderia ser modelo. Se eu quisesse ter uma carreira na internet, eu poderia ter uma carreira na internet. Se eu quisesse ser médico, eu poderia ser médica. Eu acho que essa ingenuidade da criança, ela é tão boa e a gente nunca deveria perder essa ingenuidade de acreditar que a gente pode ser literalmente aquilo que a gente quer ser, porque foi justamente essa ingenuidade de criança que me fez acreditar que tudo era possível, que eu poderia escolher qualquer coisa do mundo inteiro, ir atrás dessa coisa e conquistar essa coisa sem duvidar nenhum segundo disso, que me fez chegar onde eu tô hoje. Aos 15 anos, quando eu tracei a vida que eu queria ter, que é justamente a vida que eu vivo hoje, eu nunca olhei para aquelas metas e falei, ai não, mas vai ser muito difícil. Ah, mas isso não dá para mim. Ah, mas ninguém que saiu aqui de perto de mim chegou nesse resultado. Ah, mas não sei o que lá. Ah, mas não sei o que lá. Não, eu era tão ingênua, eu era tão criança, eu era tão menina, que eu simplesmente acreditava que aquilo era possível, se eu só decidisse que fosse possível, se eu só fosse atrás de realizar aquelas coisas. E as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço em todos os países, em todas as cidades, em todos os lugares do mundo, elas pensam assim. Elas simplesmente acreditam que o mundo é delas e que elas podem realizar qualquer coisa que elas decidirem realizar. E eu sempre tive essa crença, desde criança. Eu sempre tive uma crença muito clara. Qualquer coisa que eu decidi fazer na minha vida, eu vou conseguir fazer essa coisa, eu vou ser bem-sucedida nessa coisa. E é esse pensamento que você precisa ter para ter sucesso, para fazer dinheiro, para ser feliz. É entender que não tem nada que é impossível, é entender que não tem nada que está muito longe da sua realidade. Olha o tanto de opção que existe. Cara, você quer morar no Brasil? Em que lugar do Brasil? Você quer morar na praia? Você quer morar no mato? Você quer morar no interior? Você quer morar na cidade? Ou então você quer morar nos Estados Unidos, na França, na Suécia, sei lá, na Espanha? Você quer morar na Argentina? Você quer morar no Canadá, na neve? Você pode escolher. Você pode literalmente escolher, crer nessa realidade, ir atrás disso, óbvio, trabalhar, traçar um plano, e você pode estar lá em alguns anos. Para com essa ideia ultrapassada que a vida tá aí simplesmente para ser suportada, que as coisas já estão predestinadas, que você não pode escolher. Cara, a vida é a sua criação. A sua vida é consequência de todas as suas escolhas. E se você, a partir de hoje, decidir tomar escolhas conscientes para chegar na sua vida dos sonhos, você pode chegar nessa vida dos sonhos. Pensa que a vida é literalmente um quadro
E você tem os pincéis e a tinta. E você pode escolher o que você quer viver. Você pode escolher a carreira que você quer ter, a aparência que você quer ter. Cara, a vida é literalmente um jogo. Isso aqui, a vida é literalmente um jogo. A vida é um jogo. A vida é um jogo, você está dentro da skin de um personagem e você literalmente pode personalizar essa skin, você pode mudar a forma como você se apresenta para o mundo, você pode mudar a forma como você fala, você pode mudar a forma como você é, você pode corrigir os seus defeitos, você pode se melhorar todo santo dia, você pode mudar o seu corpo, você pode mudar os seus hábitos, você pode mudar a sua mente, você pode mudar tudo e você pode, cara, se você é capaz de mudar isso aqui, você é capaz de mudar isso aqui também. O ambiente externo é a parte mais fácil de mudar. É literalmente um jogo. Pensa que a sua skin, você, o seu personagem, nasceu em determinado lugar nesse jogo. Mas, cara, existe uma fase aqui, você tá na fase 1. Mas existe uma fase aqui, a fase 100, onde você mora exatamente no lugar que você quer morar, exatamente na casa que você quer morar, com o carro que você quer morar, com as pessoas que você quer morar, com a vida que você quer ter, com a mente que você quer ter, com o corpo que você quer ter. Tá aqui no nível 100. Isso aqui existe, isso aqui não é impossível, não é como se você tivesse que criar isso do zero, não é como se ficar rico saindo da pobreza fosse impossível, não é como se comprar uma casa igual a que você deseja fosse impossível. Outras pessoas compraram, outras pessoas enriqueceram, outras pessoas compraram o carro que você quer ter, outras pessoas emagreceram mais do que você emagreceu, outras pessoas mudaram mais do que você quer mudar, ou seja, isso já existe no mundo. A única coisa que você precisa fazer é passar de fase para chegar nessa fase aqui, que é a fase onde você tem as coisas que você deseja ter, onde você tem a vida que você deseja ter. E a vida passa a ser tão divertida. Cara, a vida é tão triste quando você não entende isso, quando você acha que você tá fadado a viver a mesma coisa todos os dias. Você nasceu num lugar, você vai ter que viver nesse lugar, morrer nesse lugar. Os seus pais tiveram uma vida, você vai ter que ter a mesma vida, a mesma rotina, as mesmas coisas. Não! Você pode criar a tua realidade. Você pode decidir o que você quer, ir atrás dessas coisas e conseguir essas coisas. Ai, Amanda, mas isso vai ser muito ingênuo. Ai, Amanda, o mundo não é assim. Ai, Amanda, isso é uma utopia. Beleza, você pode continuar acreditando que é, mas é exatamente por achar isso que você tá no mesmo lugar de sempre e tantas pessoas que pensam o contrário de você estão mudando a vida delas a cada dia. Cara, isso é bizarro. O poder que o pensamento tem. Você precisa criar na sua cabeça um mundo imaginário que parece mais real do que o seu mundo real. Foi exatamente isso que eu fiz lá atrás. Quando eu tava morando no Nordeste, eu não tinha dinheiro nenhum, eu tava numa escola horrível, eu andava com sapato furado, com roupa velha, eu tinha uma vida muito diferente da que eu queria ter. E o que eu fiz foi desenhar uma imagem na minha cabeça de como seria o meu nível 100, como seria a minha vida perfeita. E eu criei essa imagem tão clara na minha cabeça, com tantos detalhes, eu sabia como que eu seria, como seria a minha aparência, como seriam as minhas roupas, onde eu moraria, como seria a minha casa, como seria o meu relacionamento. E eu entrava nessa realidade todos os dias. E para mim ela era tão clara, ela era tão real, ela era tão verdadeira, que ela parecia ser mais real do que a minha própria realidade física. O que eu via ao meu redor parecia mentira. O dinheiro que eu tinha na conta bancária, para mim, era irrelevante, porque eu sabia que eu ia chegar nessa soma aqui. Era tão real para mim que não existia nenhum tipo de dúvida na minha cabeça que aqueles sonhos, que aquelas metas iam ser realizadas. E a partir do momento que essa imagem está criada na sua cabeça, que através da repetição você visualiza isso todos os dias, e agradece a Deus por isso todos os dias, e você visualiza aquilo, e você vive aquilo, e cada vez que você tem um tempo livre, você entra naquela realidade que existe na sua cabeça, você vê aquilo, você visualiza, 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 visualiza. Chega um momento em que aquilo é tão real que não existe mais dúvida, que não existe mais questionamento. Você acorda todo santo dia feliz, agradecendo a Deus, porque você sabe que em breve você vai viver a realidade que está reservada para você. Essa realidade que antes você só via na sua cabeça. E quando você menos perceber, um belo dia você vai acordar e você vai estar dentro dessa realidade. É exatamente isso que aconteceu comigo. Tudo aquilo que eu imaginava se concretizou. E sem eu nem perceber, eu acordei na realidade que eu tanto imaginava na minha cabeça. Você tem que chegar num nível de ingenuidade tão absurdo, um nível de loucura tão absurdo, um nível de certeza tão absurdo que todas as coisas que você imagina vão se tornar reais, que uma vez que essas coisas acontecerem, você nem se sinta tão surpreso assim. Cara, quando eu fiz meu primeiro R$ 1.000.000, por incrível que pareça, eu não fiquei tão surpresa assim. Porque eu já tinha vivido aquele sentimento de fazer o meu primeiro milhão centenas de vezes antes, dentro da minha cabeça, lá na minha realidade toda lascada. Eu já sabia que aquilo ia acontecer. Eu já tinha vivido aquele sentimento tantas vezes que uma vez que aconteceu, eu não estava surpresa. Eu já sabia que ia acontecer. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira viagem para Dubai, eu acho que foi em 2025. E aí eu fui com um amigo comprar um iPhone novo e um MacBook novo. Eu tava começando a ganhar dinheiro na época, eu tava super feliz. E aí eu fui lá, comprei, paguei à vista no cartão. E aí ele olhou pra mim e falou, tipo, e aí, qual que é a sensação?
E eu tava literalmente assim, boa. Tipo, nada que a gente fazia, nenhuma experiência acima da média que a gente fazia, o primeiro passeio de jet ski, o primeiro voo, o primeiro iPhone que eu comprei, o primeiro MacBook, nenhuma dessas coisas as pessoas me viam surpresas, me viam tendo uma reação super excessiva. E muitas pessoas acharam que era porque eu era ingrata, que era porque eu era mimada, sei lá, mas não, era simplesmente porque aquilo para mim já era certeza absoluta, porque eu já tinha vivido aquele momento na minha cabeça tantas vezes que não existia aquela sensação da primeira vez, eu estou comprando meu primeiro iPhone. Eu já tinha comprado aquele iPhone na minha cabeça 20 vezes antes, eu já sabia o sentimento, eu já sabia como era o celular. Então, quando as coisas se materializaram na minha realidade, elas já eram tão reais na minha cabeça que pra mim, sabe, era simplesmente o curso natural da vida. Eu já sabia que aquilo ia acontecer, eu não ficava surpresa com aquilo. E a vida passa a ser tão divertida, tão divertida. Eu passei os últimos 6 meses assim tentando encontrar uma nova realidade que eu quisesse viver, porque eu alcancei todas as metas que eu tinha traçado para mim mesmo em 2023, 2024, 2025. Eu vivi todas as coisas que eu realmente queria, que faziam o meu coração acelerar, que faziam eu ficar eufórica, que faziam eu ficar ansiosa para viver. E eu fiquei durante vários meses tentando procurar novas metas. Tá, o que eu quero viver agora? Tá, quais vão ser as minhas próximas metas agora? Tá, o que vai fazer meu coração acelerar agora? O que vai me deixar muito feliz de conquistar agora? E durante muitos meses, a minha dificuldade foi encontrar novas metas, encontrar alguma coisa que fizesse meu coração acelerar, encontrar coisas que fossem me preencher, encontrar uma realidade que fosse me deixar muito feliz, uma realidade que valesse a pena acordar todos os dias para construir essa realidade. E eu consegui chegar nisso algumas semanas atrás, conversando muito com Deus e pedindo muito, consegui chegar nessa nova imagem, nessa nova realidade que eu quero viver. E eu tô acordando tão feliz todos os dias, eu tô acordando tão plena todos os dias e tão ansiosa, porque a sensação que você fica todos os dias ao acordar é que tudo o que te espera é maravilhoso. Que o que está por vir é muito melhor do que tudo o que já veio. E, cara, a tua vida passa a ser incrivelmente incrível. Você sente muito mais ânimo, muito mais coragem para enfrentar os desafios, porque você sabe que esses desafios não estão acontecendo para nada. Eles estão acontecendo para te levar para aquela realidade que existe na sua cabeça. Então você precisa ser ingênuo e você precisa ser um pouco louco para conseguir, de fato, materializar aquilo que você quer. Mas é quando você chega nesse ponto onde as pessoas nem sequer conseguem entender o que está querendo dizer, nem sequer conseguem entender o seu nível, nem sequer conseguem compreender, elas acham que você ficou maluco. É quando você chega nesse ponto de certeza absoluta que as coisas realmente acontecem. E, gente, não existe nenhuma dúvida no meu coração. Eu sei que todas as coisas que eu quero, eu sei que todas as coisas que eu mentalizo hoje, todos os dias, em poucos meses, eu vou estar fazendo um vídeo aqui pro meu YouTube e mostrando pra vocês cada uma dessas coisas materializadas. Eu sei disso. E é tão incrível, dá um sentido pra vida, e é tão maravilhoso, porque, cara, você tem um motivo pra acordar. Você tem um lugar para ir, você tem uma linha de chegada. E é claro que sempre vai ter uma nova linha de chegada, e uma nova, mas a sua vida passa a ter sentido. A sua vida fica tão divertida porque você literalmente passa a enxergar tudo como um jogo, como níveis que você está passando. E toda a dificuldade está acontecendo para te levar para o próximo nível. E esse nível vai te levar mais perto, mais perto e mais perto da imagem que você tem na sua cabeça. Crie uma imagem muito clara do futuro que você quer viver, com todos os detalhes possíveis. Não esqueça de nada. E não peça nada que você não tenha certeza que você quer, porque essas coisas realmente acontecem. Tudo acontece. Tudo acontece. Crie essa imagem clara na sua cabeça, mas assim, cristalina. Visualize essa imagem todo santo dia. Viva essa realidade todo santo dia. Repita, repita, repita e repita até que isso se torne tão real na sua cabeça. Precisa de repetição, tá? Se você fizer isso só um dia, se tiver só uma imagem na sua cabeça e pronto, acabou, isso não vai parecer real para você. Você precisa de repetição. Repetição, 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 sentimento. Se imagina vivendo aquilo, se imagina conversando com aquelas pessoas, se imagina entrando naquele carro, naquela casa, naquela viagem, naquele avião. Vive aquilo na sua cabeça tantas vezes. E então, em algum momento, você vai perceber que aquela realidade parece mais real do que o seu mundo físico. E é nesse momento que tudo se realiza. Quando a gente lê os evangelhos lá na Bíblia, eu acho muito interessante porque deixa muito claro que existem 3 passos para a realização de milagres. 3 passos para a realização das nossas metas, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. E o perfeito exemplo disso é a mulher que é curada por Jesus. Essa mulher vê Jesus no meio de uma multidão. Você imagina que quando Jesus andava, ficava uma multidão de gente andando em meio dele, pedindo para ser curada. Muita gente. Devia ser quase impossível chegar perto de Jesus pelo tanto de gente que existia lá, pelo tanto de gente que ficava pedindo socorro para ele, ficava pedindo milagre. E aí essa mulher foi lá, ela conseguiu de alguma forma se enfiar no meio da multidão, tocar no manto de Jesus.
Então esse é o primeiro passo. Você precisa tocar no manto, você precisa fazer algo, você precisa agir. Necessita ação, não adianta ficar só orando, ficar só imaginando, ficar só visualizando se você não trabalha. Cara, tudo isso, a visualização, a oração, a fé, a crença, a imagem visual na sua cabeça, ela serve como combustível para você agir mais. Então, a ação faz parte do processo. Você precisa agir, e agir muito, sem olhar horário. E aí a mulher toca no manto de Jesus e ela fala, olha, eu tenho certeza que só de tocar no seu manto eu vou ser curada. E esse é o segundo passo. Você precisa da fé, você precisa acreditar, você precisa dessa crença inabalável de que se você simplesmente agir, você vai conseguir o que você deseja. Porque é essa fé que vai te fazer agir, entende? Como uma não pode existir sem a outra. E talvez você não goste de chamar de fé, então você pode chamar de qualquer outra coisa, tá? Pode ser a lei da atração, pode ser a crença, pode ser acreditar, pode ser jogar pro universo, sei lá. Eu chamo de fé, porque é basicamente fé. É você acreditar naquilo que você não pode ver, nem explicar e nem provar. Mas você acredita que aquilo é real. Você acredita que essa realidade que existe na sua cabeça é real. Ela já é sua. E você acredita que se você simplesmente tocar no manto, você vai ser curado. Se você fizer as ações, essa realidade chegará até você. Você acredita que existe um contrato assinado com você, com o universo, com Deus. E nesse contrato está escrito que essa imagem que existe na sua cabeça já é sua. Essa imagem aqui, ela é real, ela já existe. Daqui a 1, 2 anos, tudo isso estará acontecendo sem nenhuma sombra de dúvidas. Só que a única cláusula do contrato é que para isso acontecer, você precisa agir. Você precisa fazer o trabalho. Você precisa postar os vídeos. Você precisa virar algumas noites. Você precisa se esforçar. E se isso for feito, tá garantido. Isso aqui é seu. Tá no contrato. A única cláusula é a ação. Não é possível que com essa crença você não vai agir. Se isso aqui, esse contrato, essa crença inabalável, essa fé inabalável, essa certeza de que tudo isso aqui é seu, não te faz agir o suficiente, é porque você não quer isso aqui de verdade. Procura uma nova imagem, procura uma nova coisa, procura um novo estilo de vida. Porque quando você encontrar algo que realmente faz você querer acordar todos os dias, que realmente faz você pensar, putz, a vida vale a pena ser vivida, você vai agir intensivamente. Você vai agir até não poder mais. E claro, o terceiro passo da cura é Deus. O terceiro passo do milagre é Deus, porque não adianta a sua ação e a sua fé se Deus não permitir que você tenha isso. Ele pode não permitir. A sua ação, a sua fé, a sua crença inabalável podem ser em vão se elas não forem abençoadas por Deus. Então, claro, sempre vigie os seus desejos, sempre vigie os seus pensamentos, sempre vigie essa imagem para que ela seja de acordo com Deus, de acordo com a vontade dele, de acordo com o que ele deixou pra gente na palavra dele, de acordo com o que ele instrui a gente na palavra dele. Se você tiver a ação, você tocar no manto, você tiver a certeza de que essa ação vai te levar ao resultado que você quer, ou seja, a certeza de que só ao tocar no manto você vai ser curada, e Deus olhar para você e abençoar esses planos, não tem como todas as coisas que você deseja na sua cabeça, todas as coisas que você quer, todos os seus sonhos não se realizarem. É isso. Esse foi um vídeo bem aleatório, eu estou no meio da academia de um hotel e eu quis gravar pra vocês. Não sei o que será. Talvez esse vídeo toque em alguém, talvez esse vídeo ajude alguém, e esse é o grande objetivo. Sempre que eu sinto de gravar algum vídeo assim do nada, que não tem muito sentido, eu sempre recebo mensagens de pelo menos uma pessoa falando: Amanda, isso aqui foi Deus me respondendo. Amanda, eu tava orando sobre isso e agora você postou esses stories. Amanda, esse vídeo falou muito comigo. Amanda, isso e aquilo. Então talvez seja pra você que tá vendo esse vídeo aí nesse exato momento. E aí talvez essa seja a mensagem que Deus queira te passar, e tá na hora de você internalizar isso, de você aplicar isso na sua vida, de você entender isso e de você mudar a sua vida a partir de hoje, entendendo que Deus te deu todas as ferramentas para você criar a realidade que você quer criar, para você ser aquilo que você quiser ser. A partir de hoje, seja uma Barbie, tá? Você pode ser aquilo que você quiser ser, você pode ser um pouco de tudo se você quiser. Se esforce, trabalhe, tenha fé e peça a bênção de Deus para que a sua vida dos sonhos se torne real. E eu te garanto que ela se tornará. Um beijo, fiquem com Deus.